Amém. Olá novamente. Estamos revendo as nossas linhas de reforma. Não era a minha intenção descrever isso em detalhes, mas eu queria que a gente revesse alguns dos elementos que várias vezes nós esquecemos e ver quão poderoso é quando nós podemos comparar e contrastar e usar esses símbolos de forma correta em cada linha de reforma. Então nós começamos por construir a linha dos 144.000. Nós fizemos isso de forma simples, os 144.000, a linha de reforma, com os seus 5 marcos. Identificamos o fechamento da Porta da Graça como uma porta se fechando. Voltamos atrás a 22 de outubro de 1844. Vimos isso como uma porta fechada. E identificamos a história antes disso. O descelar de uma mensagem que se avoluma até ser o clamor da meia-noite. Pegamos nesse modelo e sobrepusemos isso na história da lei dominical, até uma história que se avoluma novamente até o clamor da meia-noite. Identificamos esse padrão que se repete, colocamos sobre 1798 a 1840 e vemos a mesma coisa acontecendo. Um descelar de uma mensagem, o aumento de conhecimento, a formalização da mensagem. Uma dispensação em que nós estamos arando e uma dispensação da chuva serôdia. Nós, com 2 testemunhas, também conseguimos ver que estamos numa outra dispensação. Trouxemos isso para a linha dos sacerdotes e colocamos o nosso foco nessa linha de reforma, na linha dos sacerdotes. Então nós temos esse aumento de conhecimento de 1989 até 1996 e depois uma porta se fechando no 11 de setembro e novamente esse padrão se repete. Então nós temos 5 marcos principais. Depois colocamos esse padrão na história de 11 de setembro a 2009, depois podemos levar isso até 2012, onde é formalizada a mensagem de tempo. E aqueles que rejeitaram essa mensagem alguns que rejeitaram essa mensagem, eles caíram e saíram da mensagem. Nós vemos isso na história da lei dominical. Então nós queríamos revisar os símbolos que nós usamos nesse padrão que se repete. Os símbolos que primeiramente eu queria que a gente relembrasse é que há uma mensagem sendo descelada. E essa mensagem é aberta em cada um dos nossos 5 marcos: 1989, 11 de setembro, 2014, 2019, 2021. Uma mensagem específica é dada ao povo de Deus. Eles vão ter um aumento de conhecimento. Sobre essa mensagem, ela vai ser formalizada e depois eles vão ser testados com essa mensagem. Essa é a nossa estrutura. Nós podemos usar formas diferentes para isso. Podemos ir para a história millerita, chamar isso de Boston, Concord e Exeter. Então nós pegamos nessas 3 campais e colocamos elas nesse modelo. Então, sempre que nós temos uma linha de reforma, seja os 144.000, os sacerdotes, levitas, netineus, ou se nós quisermos voltar atrás para a linha de Cristo ou Moisés, nós estamos sempre procurando 5 marcos.
E nós entendemos que isso como sendo o símbolo de uma mão. Esses 5 marcos sendo representados com o símbolo da mão. Nós fomos para todas as nossas dispensações diferentes, mas mais especificamente aquelas que estão relacionadas com os sacerdotes, e ver o que nós podemos tirar dessas campais. O que nós podemos tirar de Concord? Minha irmã, precisa falar mais alto. Nós temos um acordo ou unidade, união. Então, Concorde seria ver uma união. Nós fomos para 2 de Coríntios 6:15, que Concórdia tinha Cristo com Balael. Então, Concórdia se torna um símbolo dessa união ou esse acordo. O que é uma das características de Exeter? A característica de Concord, nós deveremos ver união ou um acordo. Minha irmã, tempo. Então, nesse marco, nós devemos ver tempo. Esses são os padrões repetitivos. Temos 1989, Boston, Concord, Exeter, uma mensagem que está relacionada com o tempo. Boston, que abre, Concord, Exeter, uma mensagem que está relacionada com o tempo. 14, 16, 18, nós temos uma mensagem também relacionada com o tempo e nós conseguimos ver isso. Então, quando nós vamos para essa dispensação 2019, 2020, esse marco aqui que é Exeter, o que nós esperamos ver também? Tempo. Então, nós pegamos nesse padrão e inserimos aqui em cada uma dessas 4 dispensações. Essa linha de reforma começa no tempo do fim. Depois temos esse marco. Aqui temos uma porta se fechando. O que chamamos aí esse marco? Qual é o nosso nome favorito para esse marco? Lei dominical. A lei dominical está sempre presente numa linha de reforma. É a metade do caminho. Então, onde nós tiramos isso? Irmã, de onde nós tiramos isso, esse marco aqui, da metade do caminho? Nós vemos isso na estrutura, mas por que nós chamamos a lei dominical metade do caminho? Na história milerita, qual a data da história milerita? Então, 21 de julho, metade do caminho de 19 de abril e 22 de outubro, 161 dias, 93 dias e depois mais 93. Temos 21 de julho sendo a metade do caminho, que era significante para os mileritas, porque eles estavam traçando a parábola das 10 virgens. E eles entendem que quando chegam a 21 de julho, existe um clamor. E qual é esse clamor? Eis o noivo sair-lhe ao encontro. E é esse o clamor que soa na campal de Boston. Então, eles identificam esse marco como a metade do caminho. O choro começa aqui. E quando é que nós marcamos o clamor da meia-noite? Alguém pode levantar a mão? Então, você marcaria o clamor da meia-noite como 15 de agosto?
Mas o clamor começa aqui, irmã? Então começa de forma silenciosa em 21 de julho e depois ela vai evolumar. Então você poderia identificar esse clamor começando com uma parábola das 10 virgens, começando aqui. Mas nós dizemos que começa de forma mais silenciosa e depois vai evolumar. Da mesma forma como a lei dominical, 21 de julho se alinhando com a lei dominical. E a parábola das 10 virgens nós conhecemos como o quê? Meia-noite. Então, a lei dominical se torna esse símbolo de meia-noite ou metade do caminho. Nós conseguimos ver isso na nossa estrutura, com esses 5 dedos, e a lei dominical se torna mais fácil de identificar como metade do caminho ou meia-noite. Então, se nós fôssemos pegar nesse padrão e colocássemos aqui, nós sempre sabemos onde é a lei dominical. Então, para os levitas, onde é essa lei dominical? Irmã, quando é a lei dominical para os levitas? Alguém disse 2021? Irmã? Quando é a lei dominical para os levitas? 2021? 2019? Então nós já olhamos para essa linha de reforma aqui. Sem ter que identificar todos os marcos, por que você diz 2019? É metade do caminho? Então eles têm o seu próprio tempo do fim. Seria aqui 1999, aqui seria 11 de setembro e aqui seria 2014, a lei dominical, fechamento da porta, segundo advento, tudo bem? Então, a lei dominical para os levitas seria 2019? Ou você não entende? Será que eu passei por isso muito rápido? Se nós tivéssemos que fazer a linha dos levitas, eles são apenas um fractal dos 144 mil. Então você iria colocar aqui 1989, onde a gente vê o arar. Assim como 144 mil são arados de 1989 ao 11 de setembro. Depois eles vão experimentar a sua chuva temporã de 2014 a 2019. O marco da lei dominical começa o que no modelo da agricultura? Irmã, o que começa na lei dominical? Se nós fôssemos para Mensagens Escolhidas, volume 3, 385, então o foco seria o parágrafo 1 ao 3, mas nós vamos dar maior ênfase no parágrafo 3. E eu vou parafrasear. Tudo que nos diz a grande questão que está... Então, no parágrafo 1 diz: todos os nossos esforços para levar nossos apelos às mais altas autoridades de nosso país, por mais diligentes, fortes e eloquentes que sejam os argumentos em nosso favor, não efetuarão o que desejamos.
a menos que o Senhor opere por seu Santo Espírito nos corações dos que afirmam crer na verdade. Segundo parágrafo. É o título do parágrafo. Leis para exaltar o falso sábado. Devemos estar preparados e aguardando as ordens de Deus. Nações serão revolvidas até seu próprio centro. Será retirado o apoio dos que proclamam o único padrão de justiça de Deus, a única e segura prova do caráter. E todos os que não se submeterem ao decreto dos concílios nacionais, obedecendo às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado em desconsideração ao santo dia de Deus, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas também o mundo protestante à imagem da besta. Terceiro parágrafo. A grande questão que está tão próxima eliminará aqueles a quem Deus não designou, e ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Mensagens Escolhidas, volume 3, 385. Nós entendemos que temos o Ará de 1989 até 11 de setembro, a chuva temporária de 11 de setembro até a lei dominical, e depois na crise da lei dominical nós temos o derramar da chuva serôdia. Então, quando nós vamos para a linha dos levitas, eles são arados de 11 de setembro a 2014, recebem a chuva temporária de 2014 a 2019 e depois a chuva serôdia começa a ser derramada de 2019 a 2021. E de 2021 começa a sua colheita. Então, a lei dominical na linha dos levitas seria 2019. Nós vemos isso no modelo da agricultura, mas também podemos ver isso diretamente da estrutura em si. Eles estão no ponto do meio da nossa mão, metade do caminho ou meia-noite. Então, essa seria a estrutura que nós temos para toda a linha de reforma. Então, em cada uma dessas dispensações, existe uma mensagem sendo selada ou aberta. Então, eu queria que a gente investigasse um pouco disso. Eu tive que ir trocar de roupa na aula do irmão Parmindo, então eu não sei se eu concordo ou não com o que estava sendo dito, mas eu vou voltar ao que estava sendo falado na aula de ontem. Então, vamos dizer que isso é a linha de Moisés. Nós vamos para o tempo do fim. E existe uma profecia que te leva ao tempo que Israel ia ser livre do Egito. Que tempo é esse? É a profecia dos 400 anos. Alguém pode nos levar até um verso? Irmão? Gênesis 15, verso 13, verso 13 ao 16. Gênesis 15, verso 13 a 16. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairão com grande riqueza. Verso 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, nós temos uma profecia de 400 anos, profecia de tempo, e Deus vai estar levando eles até a sua libertação. Não quero ser específica em relação a marcos ou datas, mas se nós formos para essa história de Moisés, o que Moisés diz? O que o primeiro anjo sempre diz? Temei a Deus, dá-lhe glória, porque o seu juízo é vindo. Eu estou procurando uma outra frase.
O que Moisés estava esperando que fosse libertá-los literalmente? So, what does the first angel say? What did John the Baptist say? You raise your hand. It's a time of deliverance. Another way of saying that. Então, o que diz o primeiro anjo? O que disse João Batista? Repent. Pode levantar sua mão. Anyone else? My brother. Que é o tempo de libertação. Outra forma de dizer isso que nós conhecemos. The kingdom of heaven is at hand. Why is it at hand? My brother. Arrependimento. Mais alguém? Irmão. How does he understand Christ is coming? O reino do céu está próximo. Por que está próximo? The time is fulfilled. Irmão. That's the phrase I was looking for. What does John the Baptist say? The time is fulfilled. Como é que ele entendia a vinda de Cristo? The deliverance. Because you've come to the expectations of a time prophecy. O tempo é cumprido. Era a frase que eu estava procurando. O que João Batista diz? Tempo se cumpriu ou o tempo está próximo? O tempo do quê? Da libertação. Take place. But that's essentially what he's saying. Isso nos leva à expectação da profecia de tempo. Então Moisés, ou quem quer que seja que está olhando para isso, vai dizer que o tempo foi cumprido e que Israel ia ser liberto e ele tinha suas próprias ideias de como isso iria acontecer. Então, essencialmente, é isso que ele está dizendo. Então, nós vamos para essa história que diz o tempo se cumpriu. Sister, you want to place the torch here? Então, se nós tivéssemos que falar dessa lâmpada, onde vocês iriam colocar essa lâmpada, essa lanterna? This way? Saying there's Irmã, light this way? você quer colocar aqui a lanterna. Então, temos aqui uma lanterna. E onde você quer colocar a luz? Nesse sentido, nessa direção? No mesmo sentido da luz, nessa direção. Outra coisa que você queira adicionar? Anyone else? Does anyone disagree with placing the torch here? My brother. I agree, but I'm saying that the torch is looking backward, it's eliminating the past history. So you want to put the torch? Mais alguém? Alguém não concorda com colocar uma lanterna aqui? Irmão, So you don't agree? So we have one person say it looks like this and another say it looks like this. então você quer colocar essa lanterna ao contrário. Você está dizendo que se parece assim. Option 1, Então você não concorda. option 2, Então temos uma pessoa dizendo que a lanterna está virada para esse lado e outra para o outro lado. it's projecting light forward. Então essa seria a primeira opção. There is light. Essa seria a segunda opção. E a terceira opção, nós temos a lanterna. My brother's agreeing. Está projetando a luz para frente. E você diz que também tem luz projetada atrás. Irmão de verde. Então você não gosta do nosso símbolo? Qual que você quer usar? Você quer usar uma vela?
want a candle, you're saying that it projects light equally everywhere. Então você quer colocar aqui uma vela dizendo que projeta uma luz igual para todo lugar. Irmão. So I suppose my question, one of my questions is, what do you mean by this light? What does that light represent? Então eu creio que a minha pergunta, ou pelo menos uma das minhas perguntas, é o que você quer dizer com essa luz? My brother. I think it's the message that O que essa luz representa? Where is our quote? The quote Irmão? given earlier. Who gave? Onde está a nossa citação? Where is it in there that you see the point you wanted to make? A citação que foi dada mais cedo. I know this Quem deu essa citação mais cedo? is not exactly what I was saying now, but I was told that Onde nessa citação você vê o ponto que você está querendo fazer? by these people, so I get that quote. But I can also see my point in that quote in the sense that what is telling us is redeem our past history and our present. I can say, praise God, Christ our leader, and there's no worry for future if we understand better the past. So I'm saying also in that time period, John Baptist understood the fulfillment of the time in 4 AD, and that message is the one that is being opened up to the Jews in order to recognize what has happened in the time of the end. So this is how I can relate my view with what is in the word. So having understood the time of the end, you are going to understand what is going to happen next. What is first that is going to be the future. So this wasn't the quote that Então, essa não era a citação que eu estava pensando quando falamos sobre isso ontem. Então, nós vamos voltar para isso amanhã, uma vez que nós tivermos as citações. Mas eu quero que a gente pense que uma das razões pela qual eu usei Moisés é porque nós temos boas citações em que Ellen White fala desse período de trevas. Que antes do nascimento de Moisés, ela estava num período de trevas. Então eu queria que a gente pensasse sobre isso e como a gente se refere a essa luz, o que a gente acha sobre essa luz. Mas também nós conseguimos sobrepor nesse modelo, se nós tivéssemos que falar da nossa dispensação passada, 2014, 2016, 2018, 2019. Qual é o foco da mensagem do clamor da meia-noite? is it like this? Será que é sim onde nós estamos apenas projetando a luz para o futuro? Like this where we're Ou será assim que nós estamos apenas olhando para trás, tentando entender 1989, 2014, 2016, etc. Ou essa luz que foca no futuro, mas alguma dessa luz ainda é projetada no passado? Ou então essa última vela onde essa luz engloba tudo? Tem luz para todas as direções. Então eu quero que a gente pense no que é essa luz e qual é o foco dessa mensagem ao abrir em cada dispensação. Então nós precisamos acertar nisso. that one dispensation is what we will
Porque o que nós vimos numa dispensação é o que nós vamos ver em todas as outras e é o que nós deveremos esperar para a nossa dispensação agora que estamos no período da colheita. I find that quote. Mas eu não queria avançar até poder achar essa citação e eu ainda não consegui encontrar. Early writing. Primeiros Escritos 248. I don't immediately see that, so I'll Então eu vou guardar essa citação e voltar para isso amanhã. Então nós vamos voltar para isso aqui. Isso seria o nosso padrão que se repete. Sabemos que antes da mensagem de se abrir nós temos um período de trevas. Então existe trevas antes desse marco de Boston. Existe trevas aqui, uma mensagem é aberta e a luz aumenta. Será que existe trevas aqui? Levantem a mão para saber quem respondeu. Yes. Yeah, okay. Is there also? Então tem trevas aqui, Yeah. trevas aqui. No, there's no darkness. There is dark line. Então não tem trevas. Então você está dizendo que aqui é trevas e que tudo o resto é luz. Então você não quer colocar trevas aqui. I'm saying darkness is bright, darkness is day. So if 9/11 can be time of day, then before it has to be darkness. Because it's time of the what? Your last sentence? I'm saying time of the aim is preceded by darkness, isn't it? So if 9/11 is time of the aim, then it has to be preceded by darkness in order to keep that principle. Então apenas antes do tempo do fim existiria trevas. And then you're happy that here, Então temos trevas aqui. Aqui teríamos 1989, a luz aumenta. E agora não há mais trevas. No, I'm not saying that. The light has to illuminate the darkness, and now we begin to see the darkness, what are the things that they have never been seen before, because of lack of knowledge. That's what I'm saying. Então não tem trevas depois do tempo do fim. Those who are seeing, they are not affected again by darkness, but those who have closed their eyes, they are still in darkness. Essa não foi a minha pergunta. Mais alguém? Then there again there is darkness concerning the message of Sunday morning. And again Então você acha que temos trevas antes do tempo do fim? Depois a luz aumenta. Que metodologia você está usando quando você faz isso? just taking the principle that since we have understood or we will understand that message which has been revealed at the time of the end, when another message comes, it means we had no light concerning that specific message. So we were in darkness. did we have no light on time? Então será que não tivemos luz a tempo antes de 11 de setembro? No light on Nenhuma luz em relação ao tempo? Se isso é 1989 e nós apenas quisermos falar de tempo, this one sentence. nesse assunto nós temos trevas.
E você quer colocar as trevas aqui, no 11 de setembro. Nessa dispensação, na dispensação do Arar, será que nós temos tempo anexado a essa mensagem? Would you agree that Você iria concordar com isso? Aqui. in here? O que esse elemento diz? What's said regarding time? O que é dito em relação ao tempo nessa história? So it's saying that there's Então diz que vai haver uma lei dominical. when is it saying Quando diz que vai acontecer a lei dominical? No tempo do fim? Esse foi o tempo do fim. when is it when are they saying Quando é que eles dizem que vai acontecer a lei dominical? Sim, nessa história. Alguém? I think the point there is the time of the end. when is it saying it's Quando diz que vai acontecer a lei dominical? No, I'm not adding what you are saying. I'm answering your question. That A minha pergunta é quando diz que vai acontecer a lei dominical? we've known that Nós já sabemos isso not quite há 200 anos, 250 anos, imminently. de forma iminente. Mais informação? Alguém quer adicionar ou discordar com isso? Mais ninguém? Anyone else? Imminently works. What De forma iminente I said. funciona, mas o que eu sugiro é que diz que estamos na história da última geração, que isso vai acontecer no seu tempo, tudo bem? Então nós temos um elemento de tempo introduzido, eu sei que não está específico, mas nós podemos nos levantar nessa história e dizer que a lei dominical vai acontecer no seu tempo. Se nós voltássemos atrás para a mensagem de Paulo, o que ele estava dizendo às pessoas? Settle down, build your houses. Se estabeleçam, construam as suas casas, não procurem porque não vai acontecer, 1260s to os 1260 vão acontecer. know that Paul couldn't give a specific Sabemos que Paulo, time. uma mensagem específica de tempo, Similar method. e Ellen White tinha um método similar quando ela lidava com On this side, o assunto de tempo. Ellen White placed it Então, no início do trabalho de Ellen White, ela está desse lado dos 1260. Então, nenhum dos dois consegue ser específico em relação ao tempo. but we're coming to this Mas nós vamos para essa história depois de 1989 e agora essa mensagem se abre na revista do Tempo do Fim, ou esse assunto, we know that e nós sabemos que agora estamos numa geração final na nossa história e que a lei dominical vai acontecer no nosso tempo e isso vai ser iminente. we're doing that well. Nós, Predicting the Sunday. será que estamos predizendo bem a lei dominical? Não. No. When do we Quando é que nós nos tornamos melhores em relação a isso, nessa predição? so in 2012 Então, em 2012, now we're predicting how em 2012 estamos predizendo e como estamos fazendo isso? Melhor? Estamos improvisando? predicting 2000 Estamos predizendo 2014? Será que já sabíamos de fractais? do we know Sabemos com o que se parecia a lei dominical? 2019. E nessa mensagem existe um elemento de tempo, Exeter, Exeter e Exeter. Exeter.
Mensagem relacionada com o tempo. Está no nome, mas tem que ser mais que o nome. Nós vimos hoje de manhã na aula do irmão Parminda que ele dava um pensamento-chave. Tem que existir um elemento de tempo no estudo em si. Elemento de tempo diz que sim, o tempo do fim aconteceu, mas o significado disso agora, de nós estarmos nessa história de Daniel 11, 40 parte B, é que Daniel 11, 41 é diretamente para nós. 40b e aqui seria 41. E nós sabemos que nós estamos na geração final, que vai ver a lei dominical acontecer. Então aqui temos um elemento de tempo, mas não está sendo específico em relação à data. Que a sua vida poderia ser de 100 anos. Vamos dizer que você tem 20 anos. Imagina que você tem, se dá 80 anos a mais para viver. Você chega a essa história de 11 de setembro de 2014. Ainda tem uma mensagem relacionada a tempo. E essa predição se refina cada vez mais. 2018 mais ainda. E o teste de 2019 ainda não foi perfeito, ainda não é o ideal. Em cada dispensação, nós somos testados. Então, quando eu perguntei qual metodologia você está usando, eu sugiro que você está falando de uma linha de progressão. Então, voltando para os nossos símbolos, esse padrão que se repete, esses 5 marcos, nós olhamos particularmente para a linha dos sacerdotes, aquilo que nós estudamos ontem, e eu estou começando a ver que as pessoas nem todas concordam com isso. Ontem nós dissemos que essa mensagem se foca no futuro, quer que a gente use uma vela, o símbolo do olho ou uma lanterna é a mesma coisa. Então, para todos aqueles que não concordam com a lanterna brilhando uma luz para o futuro ou para frente, vocês então não concordam mais com aquilo que nós falamos ontem. Ontem nós dissemos que em Exeter, nesse marco, a luz que se projeta, ela vai para frente, para o futuro. De 1996 para frente, de 2012 para frente, 2016 para frente. Sabemos que na campal de Exeter, no tempo milerita, eles projetavam aquilo que ia acontecer para frente, de acordo com a parábola das 10 virgens. Mas eu consigo ver que nem todo mundo está de acordo com isso. Nós olhamos para Concord em todos esses marcos. Primeiro vemos o aumento de conhecimento sendo simbolizado como Concorde. Fomos para 273 de Atos 27. Vemos que isso levava para a batalha de Lexington e Concord. Fizemos um link disso com 2020. Olhamos para 2016, para Concord. Falamos da consultadoria de Concord. Falamos de Concord como decreto de morte. E pegamos em algumas testemunhas para conseguirmos colocar a simbologia anexada a Concord. E onde nós paramos foi na dispensação dos 144.000, que é onde nós estamos atualmente. Nós perguntamos em quantas dispensações nós estamos. Irmã de azul, em quantas dispensações nós estamos? 2. Quais são essas 2? $144.000 e os sacerdotes. Então, alguns meses atrás, nós diríamos que estávamos nessa dispensação e agora já teríamos mudado. Mudamos dessa dispensação da chuva ceroja. Então, qual é a mensagem-chave nessa dispensação da chuva ceroja? Essa mensagem de teste. Qual é a mensagem de teste na dispensação da chuva ceroja para os sacerdotes? Igualdade. Então, é uma mensagem que se refere à igualdade nessa história de 2018 a 2019.
Mas nós estamos numa segunda dispensação. wherein the early Estamos na chuva temporal dos 144 mil. when we get to Quando chegamos a 2019, é um marco de duas linhas de reforma. Então, existe uma mensagem para uma linha de reforma, que é os sacerdotes, e isso estava relacionado a uma coisa. A mensagem dos 144 mil estava relacionada à lei dominical. because we're in these two dispensations Então, nós estamos nessas duas dispensações e nós temos um mar que intercede pelas duas. that intersect priest, Sacerdotes e 144 mil desde 2001. first time in Primeira vez em 18 anos. have a waymark that intersects both 100 Então, ou temos um marco, temos uma mensagem para ambos. Aqui nós entendemos a igualdade de 14 a 19. Isso na linha dos 144 mil, que seria o aumento de conhecimento ou Concord, e que está relacionado com a lei dominical. Então, as pessoas que saem desse movimento, que rejeitam essa mensagem, quantas mensagens elas rejeitam? 2. E é por isso que as pessoas estão caindo ou tropeçando nessa mensagem de igualdade, estão tropeçando no aumento de conhecimento da lei dominical, porque ambos foram rejeitados e ambas fizeram com que as pessoas saíssem do movimento. Então tem sido um teste para 2 níveis, por causa da natureza dessas duas linhas de reforma. both of which we are As duas que nós estamos traçando. Então eu quero que a gente olhe para a nossa dispensação. Alguém tem algum pensamento ou pergunta em relação a isso? 2019, que é um marco para duas dispensações diferentes. yes. So, Então eu vou repetir a sua pergunta para ver se eu entendi e você pode me dizer se eu estou correta. Você viu que em 2019, eu só quero adicionar esse ponto, que o problema da lei dominical was not, não foi revelado em 2018. it's not, it relates É relacionado com a igualdade nessa perspectiva e é parte da mensagem do clamor da meia-noite, mas isso foi aberto em 2019 porque é o aumento de conhecimento dessa linha de reforma e não essa. Então, nesse nível, não é parte da mensagem do clamor da meia-noite. as it relates to equality. Apenas a parte que está relacionada com igualdade está relacionado com o clamor da meia-noite, mas o aumento de conhecimento está relacionado com os 144 mil e o início da sua chuva temporal. Então a sua pergunta é: será que vai existir uma outra mensagem que as pessoas vão ser testadas? In this, Nessa história de 11 de setembro, a lei dominical, seria 2019, 2021. E isso seria os 144 mil e a chuva temporal. Essa é a sua pergunta? Se vai existir uma outra mensagem que vai testar a mensagem de Deus. Povo de Deus.
Onde você quer colocar o teste nessa linha de reforma? Nessa dispensação, onde você quer colocar o teste? Não tem nada a ver com isso. Essa é a estrutura. Você poderia sobrepor isso com o ará, a chuva temporal, serôdia, mas nessa dispensação, onde você vê o teste? Alguém quer responder onde nós iríamos colocar o teste nessa história? Você ia colocar o teste aqui? Eu acho. Come back. Mais alguém? Então você concorda com isso da lei dominical? Irmão? Alguém discorda? Irmã? So, from 2021 to, okay, from 2019 to 2021, in the line of this, it is another dispensation. And that dispensation, and in that line of 144, from 9/11 to Sunday Law, it is another dispensation. So, are we using the same message, which is about Sunday Law, has the test from 9/11 to Sunday Law, or there is another message from 2019 to 2021? How many reform? Quantas linhas de reforma você está? Em quantas linhas de reforma você está? From 9/11 to Sunday Law to compile, Então você está em duas linhas de reforma diferentes. So you're on one that is the correct. Você está numa do 144.000. So on this one, Então nessa linha você está aqui e você está na chuva temporã. you're in your early rain. Then there is another. Depois temos uma outra linha de reforma dos sacerdotes. E nessa linha de reforma você já está na colheita. Eu não entendo a sua pergunta. Se é que isso são duas mensagens diferentes. Eu quero responder dessa forma. 144.000, a mensagem abre aqui, ela avoluma e depois onde ela é formalizada? Vai ser formalizada em 2021. I'll expand this out. Vou expandir isso. Aqui seria 2019. Aqui seria a chuva temporária e aqui seria a colheita. 144.000 seria a chuva temporária, colheita na linha dos sacerdotes. 2019 e 2021. Onde está a formalização?
Nós não sabemos. I would suggest E eu vou sugerir que se isso é 2021, é pânio, certo? so Então, pânio seria a formalização da mensagem dos 144.000. Mas também é porta se fechando para os sacerdotes. Então, a formalização no período de colheita tem que acontecer antes de pânio, antes desse marco. Eu estou usando isso como teste. Esse é o nosso padrão para cada uma das dispensações and not for second e não para o segundo advento. but I'm going to put a shut door at 9. Mas eu vou pôr uma porta se fechando no 11 de setembro para essa dispensação também. Então, esse marco Occurs before acontece antes da formalização da mensagem nessa colheita, antes da formalização da mensagem dos 144.000. Então, eles precisam ter algumas diferenças. Será que faz sentido? before a question of Antes da sua pergunta, tinha um outro irmão aqui que queria perguntar. Se você quiser voltar atrás, 19 de abril é História Milerita, até 22 de outubro, em Boston, a mensagem se abre. Concord, it's being shared. Qual cor dessa mensagem está sendo dada? Mas será que as pessoas já estavam predizendo ela? Os líderes? Even Até no seu início, the reason that I would suggest people in 2019 already na verdade, o motivo por qual as pessoas estão caindo em 2019 ou rejeitando it does connect to that é porque está conectado com a igualdade, está conectado também à mensagem da lei dominical para os sacerdotes. to the Sunday law. It connects Porque a lei dominical se conecta com essa mensagem da igualdade. Então, se tropeçar num, vão tropeçar no outro. Mas eu vou sugerir que tem esse problema de igualdade se abrindo aqui em 2019. E essa mensagem terminou de nos testar. maybe we're only Talvez nós só vimos um pouco do teste. maybe we should break Talvez deveríamos nos preparar. Se nós apenas estamos no aumento de conhecimento na lei dominical, se as pessoas já estão tendo dificuldade, o que vai acontecer quando ela for formalizada? Nós não entendemos isso corretamente ou de forma completa. so it has not finished or it has not for that dispensation Então, para essa dispensação, isso realmente ainda não nos testou. where we're stuck Onde nós tropeçamos é porque isso tem a ver com igualdade. Faz sentido? it's this É esse conceito de que issue how the juggling temos um problema de usar dois conceitos ao mesmo tempo, duas linhas de reforma ao mesmo tempo, que seria de 144.000 sacerdotes, e até vocês conseguirem combinar essas duas coisas, vocês vão ver que são simples. Mas agora precisamos refinar e ver como consideramos essas linhas de reforma. a further E eu quero dar mais um exemplo sobre isso, without actually sem ter que cavar muito longe nisso. so I've read some of this Então, eu vou pagar algumas coisas aqui em cima.
Voltando para a nossa dispensação. Two 2014, 2019. Give me some names. Me deu alguns nomes para esse marco. O que que nós chamamos a isso? Everyone I heard. Todo mundo que eu ouvi disse ráfia. Por que que você chamou isso ráfia? Someone. Alguém levante a mão. Por que que você chamou isso ráfia? No one knows. Ninguém sabe por que que chama ráfia a esse marco? Irmão, So where you? então de onde você está tirando isso? No, this Não, isso não é um diádoco. Daniel 11, tudo bem? is not. Eu só estava procurando o capítulo. So you Então você chama isso ráfia porque existe uma batalha em Daniel 11. Esse verso de Daniel 11 está falando de 2019? Será? Alguém disse que sim? Será que está falando de 2019? Estamos pegando uma batalha na história, explicando uma batalha de Seleuco e Ptolomeu, é isso? Seleuco e Ptolomeu lutam numa localização que nós sabemos como Ráfia, Batalha de Ráfia. Nós pegamos essa aplicação e colocamos aqui, depois olhamos no futuro e vimos que existe uma outra batalha, certo? Chamaríamos a isso Pânio. Também vamos tirar isso de Daniel 11, a batalha de Ráfia e Pânio. Mas o que eu quero que as pessoas me expliquem é por que que vocês conhecem esse marco como Ráfia. Por que que é a primeira coisa que vocês responderam quando eu perguntei? Todos numa só voz disseram Ráfia. Irmão, My brother. aplicação. Mais alguém? What else? When did we first Quando é que nós primeiro descobrimos Ráfia e Pânio? so back Então aqui em 2016, studies were done estudos foram feitos que diziam onde que não tínhamos uma data, mas iam acontecer duas batalhas, que é Ráfia entre o rei do norte e o rei do sul, mas nós não tínhamos uma data. then we came Depois chegamos a 2018 and we identified we had this e identificamos que tínhamos a data de 2019 2018 as well. e também em 2018 identificamos esse ano aqui. So we understood Então nós entendemos que essa batalha de Ráfia e Pânio estavam conectadas a datas. I know this Eu sei que isso parece uma pergunta confusa, mas é algo que eu acho que nós realmente precisamos considerar was your first e investigar. Por que que a primeira resposta foi Ráfia? Porque nós pegamos esse nome Ráfia, projetamos nesse ano and that it's name. e demos esse nome. Anyone Alguém com outro pensamento? if you could speak up so Se você puder falar mais alto. I know Eu conheço essa história. 2009
2016, nós não sabemos que o Rei do Sul ia voltar. Isso é que você está nos relembrando. Isso é significante. Mas, Rafa e Pânio, Why, when I ask you today, what is 2019 if por que hoje em dia, quando nós nos relacionamos a isso, falamos de 2009, todo mundo respondeu que era Ráfia? so it's because it's Então é porque nós tiramos isso de Daniel 11. why is it more Por que tem mais peso? I understand I can take you to the Diadochi Wars and two world Eu poderia te levar para as guerras de Diádocos ou para as guerras mundiais e fazer a mesma coisa. Mas por que nós nos relacionamos dessa forma a 2019? Perdão, pode falar mais alto? Não consigo te ouvir. Se você olhar, assistir os vídeos do Quênia, nós pegamos da Quarta Guerra do Diádocos, ou a Guerra Pírrica, Segunda Guerra Mundial, Terceira, nós pegamos em 5 guerras e vamos de 1799 à Lei Dominical, pegamos na história. application. You don't think World War Então você não acha que a Segunda Guerra Mundial nos pode dar essa resposta? do we? Can we not teach Asculum without Será que nós não podemos ensinar Ascom sem passar por Daniel 11? Nós mostramos essas duas batalhas no Quênia sem ter que ir para Daniel 11, baseado em 5 testemunhas. Mostramos Rafa e Pânio, demonstramos 2019, 2021 com 5 testemunhas, sem ter que ir para a batalha de Ráfia em Daniel 11. don't need to watch them? Você não precisa ver os vídeos, provavelmente você conhece os estudos. I want to know why you say this is more weight. E eu quero que você me explique quando você diz que isso aqui tem mais peso. O que você quer dizer com mais peso? Eu quero usar isso como uma parábola. E eu vou pagar isso porque nós estamos nos perdendo. E depois nós vamos voltar para essas linhas amanhã.
to take the history of Se nós tivéssemos que pegar na história da queda da Grécia, Alexander Alexandre o Grande morre em que ano? 323 a.C. Que ano nós temos os 4 generais? 22 anos nos leva até onde? 301. E qual foi essa batalha? Ipsos. Isso é Daniel 11:4. Daniel 8:8, perdão. E Daniel 11:4. Temos 4 generais aqui. and in those verses we can just Nesses versos nós podemos focar apenas em Daniel 11. O que Daniel faz? E ele nos leva all of da queda de Alexandre, the breaking of o grande rei com o chifre notório, até nós temos 4 chifres. any history. Será que nos dá alguma história The notable entre? broken four Então, o grande chifre é quebrado e outros 4 surgem, certo? Então, essa é a história de Daniel. He's going to take Ele pega na morte de Alexandre, he's going to skip vai pular toda essa história, take us nos levar diretamente para a Batalha de Ipso. Depois da Batalha de Ipso, around no ano 297, quem morre? Cassandro morre. E depois temos quantos chifres? Aqui temos um chifre quebrado, 4 chifres aqui. E depois aqui nessa história vamos ter apenas 3 chifres. Lisímaco agora é conquistado. Depois temos quantos? 2 chifres. Na história de Seleuco e Ptolomeu, rei do norte e rei do sul. so through Então, através de Daniel 11, Daniel nos leva de Alexandre, pega nesses 4 generais e depois esses 2, tudo bem? okay with that. 2018, o que nós fizemos? Nós vamos para essa história, We come down, vamos para a 4ª guerra de Diádocos, we take the history, pegamos na história onde eles são 5 chifres, 5 generais. now we take the Depois pegamos na história onde só tem 3 chifres ou generais. so we Então, nós pulamos a história do 4, pegamos nessa história e essa história. Tudo bem? Faz sentido? then we understood Depois nós entendemos a 3ª guerra dos Diádocos, pegamos nessa história, projetamos isso até o tempo em que Eumenes estava vivo e onde nós tínhamos 6 chifres. Chegamos ao final da 2ª guerra de Diádocos e primeiramente nós tínhamos esses 6, mas simplificando essa história, and then you have 2 wars for temos 2 guerras entre os 4 chifres e o 5º que era Antígono. A Batalha de Ipso, o 5º, onde Antígono morre e nos leva aos 4, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Depois, 4 anos mais tarde, Cassandro morre. Então, Daniel pega na morte de Alexandre, pula 22 anos, that period of pula eventos importantes dessa história, leva para a história de quando temos 4 generais. Eles existem apenas como 4 durante 4 anos. Temos 5 generais durante 16 anos e depois ele pula para quando tem apenas 2 generais. Nós vamos para essa história. we go into this history Vamos para essa história depois da morte de Alexandre. through the Pegamos através da Primeira Guerra Mundial, Terceira Guerra dos Diádocos. we go through the Vamos pela história, pegamos na história do 6, depois 5, depois do 4 e depois quando eles são 3 generais, ou 3 chifres. Que metodologia é esta?
my sister. Cherry picking. Escolher cerejas. Onde você escolhe as cerejas? Que metodologia é essa? You're going to a Você está indo para o capítulo de Mateus. Para que tipo de história você está indo? É uma parábola. Era tudo que eu queria. so it's a parable method. Então, é metodologia de parábolas. Explica como funciona escolher as cerejas. Ou colher as cerejas. Okay, you pick something that suits the story that you want to tell. Like in the parable of the sower, we see Christ explaining how Sem ter que ir para uma história, me explica como funciona isso de escolher as cerejas. you can create a story, you can create a line, Whole story. Temos toda essa história. okay, I'm trying to figure it out. Então, essa é uma história, certo? O que Daniel fez? You've already told us. Then you pick Daniel pegou numa história Alexander and how the kingdom is divided and given to the four generals. It doesn't tell us more about the others that come in. So he's Então, ele vai pegar em toda a história, foi isso que você nos disse, e vai escolher as cerejas, as partes que são mais relevantes para a sua própria parábola. we come to the Então, nós chegamos à mesma árvore de cerejas e fazemos o quê? We also do cherry picking. We come to the sample script. We see the history of so the division Então, é divisão e queda da Grécia. as it becomes divided, split apart. À medida que isso se divide, não pode ser unificado. Então, temos uma história onde Daniel dá essa história, escolhe aquilo que ele quer. Nós queremos dar uma história onde nós explicamos esses 4 ventos, depois o rei do sul, o rei do norte. Então, ele está nos dando esse modelo geográfico que nós podemos fazer aplicação no tempo do fim. Nós vamos para a nossa história e escolhemos os eventos que nós queremos. Então, nessa história, o que nós estamos essencialmente fazendo é dizer que Ráfia Has more tem mais peso que Ascalon. O que Daniel escolheu tem mais peso do que aquilo que Ascalon teria. has my brother gone? O irmão que fez esse ponto já saiu? Então, o que você quer dizer com peso? He's O gone. irmão saiu? Isso era tudo para o seu próprio benefício. Tudo bem? Estamos sem tempo de qualquer forma. I want us to consider E eu quero que a gente considere, antes de voltarmos amanhã, marks and what, quando nós criamos esses marcos, why when I said 2019, por que quando eu disse 2019 todo mundo falou Ráfia? Vamos ajoelhar e orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelas nossas bênçãos, obrigado pela luz que o Senhor colocou sobre o nosso caminho. Eu oro, Senhor, que o Senhor nos dê mais conhecimento e que nós possamos entender como deveríamos, que o Senhor não nos deixe. Nós sabemos que nas linhas nós somos uma história de sucesso e cada um de nós pode fazer parte disso. Eu oro que o Senhor nos dê mais claridade e que nós possamos estar em união em relação a esses assuntos. Em nome de Jesus, amém.